lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa, tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar à mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Venha, não demore. Estou te esperando. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Glórias a Deus. Nós estamos na casa e o Pai está presente. Ele te convida à mesa, a ceiar com Ele. Somos corpo. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Santifica-nos na tua verdade. Vem e faz-nos como és com Pai.
todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono da tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. A ti a honra, a ti a glória. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono da tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A igreja pode se sentar, amém?
Me chamo Maria Lúcia e há 8 anos tenho o privilégio de servir nessa casa, integrando o corpo diaconal. Hoje o que eu sinto é gratidão por fazer parte de um legado construído com fé, valores e testemunho. Me chamo Leandro e juntamente com a minha esposa tivemos o privilégio, no primeiro ano de conversão, ganhar um presente de Deus, que foi o Ministério do Esporte, que cuidamos ali de vidas, realizamos trabalhos maravilhosos, passamos por muitos lugares que Deus nos colocou e isso perdurou por 19 anos. E depois desse tempo que se findou pela vontade de Deus, porque o Ministério do Esporte ele parou segundo a vontade de Deus, Deus nos colocou para liderar o trabalho do corpo diaconal desta igreja e aqui podendo realizar trabalho de excelência, acreditamos assim, em prol do reino de Deus aqui na terra. Um trabalho onde procuramos fazer muitas coisas nesta casa, na estrutura da casa, e procurando deixar com muito zelo, muito bonito, num aspecto assim, que a gente pudesse nos sentirmos bem. Então esse foi o nosso trabalho, está sendo o nosso trabalho nesse tempo que o Senhor está nos deixando aqui. Aprendemos também nessa caminhada a ter raízes fortes na palavra de Deus. Ser árvores fortes também, que não se abalam, independente das estações. E sombra e esperança para gerações futuras. Hoje, não só completamos mais um ano de existência, mas a fidelidade de Deus em estar nos sustentando a cada passo da nossa história. E dessa forma, completamos mais um ano de existência da nossa abençoada e maravilhosa Igreja Evangélica de Atibaia. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha.
Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu amado irmão, que está aqui na casa do Senhor. Você que está aqui na transmissão, pipocando essa transmissão aí, mas agora acho que estabilizou. Deus abençoe cada um de vocês. Quantos anos então a igreja está fazendo, irmãos? 50 é fácil de lembrar, né? Agora vocês não esquecem mais também, porque Jarinu tem 10 a menos, né? Então Jarinu está com... Inclusive mês passado foi aniversário de Campo dos Aleiros, foi uma alegria, uma bênção estar ali com os irmãos, celebrando aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Já, saiu já, tá? Só para os irmãos ficarem tranquilos, já saiu. Eu vou dizer que é um pássaro, mas pode ser um morcego, né? Mas ele já saiu, então fique tranquilo. Todo ser que respira, louve o Senhor, diz o Salmo 150, não é? Pois é, a igreja está aberta aí. Esse mês, nós vamos ter essas programações um pouquinho diferentes, né? Você viu aqui hoje o vídeo do testemunho da Lúcia e do Leandro. Agora aqui, né? E no decorrer do mês, outros irmãos também estão gravando e colaborando com testemunhos, tá bom? Quem está conosco há 50 anos aí? Tirando a minha mãe e a minha tia, que eu sei. Tem alguém aqui que está há 50 anos na igreja? Não, né? Ah, tá bom. Sem citar nomes, então. Né? Né, Val? 3 anos. Olha que legal. 47 anos, né? Então a Val está há 47 anos conosco. Ela tinha 3, né? Fiz o cálculo certo, né? Quem está conosco há 40 anos? 41. Quem está conosco há 30 anos? Ó, já tem mais gente aqui. O pastor Haddad diria que vocês não tiraram a fralda ainda. Eu falei, não tiraram a fralda. Quem está conosco há 20 anos? Quem está conosco há 10 anos? Quem? 10, ninguém? 5 anos. 1 ano. Ô Paulo, faz mais já, hein? Você parou no tempo aí, tem uns 2, 3 anos já, né? Não? Tá bom. Que bênção. Então Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Quem é que está firme no clube de leitura? Eu acho que vocês devem ter lido cerca de 25 salmos essa semana, não foi? 25 salmos. Então, na próxima semana a gente vai continuar nessa pegada aí, tá bom? Vai atravessar um mês assim. E aí a gente acaba na primeira semana de dezembro, se Deus quiser. Tá legal? Vamos passar para o período da palavra, que antecede a Santa Ceia. Abra aí a sua Bíblia no Gênesis. Vamos ver, quem sabe onde é que fica o livro do Gênesis. Gênesis 2. Do versículo 4 ao 9, primeiramente, diz assim:
Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O versículo 16 continua assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Continuando a leitura, o versículo 21 ao 24 fala assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu ainda quero finalizar essa leitura no capítulo 3 do Gênesis, do versículo 22 em diante, na página seguinte aí, certamente, versículo 22 do capítulo 3 diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Senhor, em nome de Jesus, estamos com a Tua palavra aberta diante de nós, e que ela seja hoje a fonte de toda revelação. Que o Senhor possa descer dos céus com a interpretação aos nossos corações, que o Senhor possa se mover através da Tua palavra, que o Senhor também faça de mim um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém? Nós vivemos num mundo cruel, num mundo em que a palavra também diz que jaz o maligno. A Bíblia diz que esse mundo tem um príncipe, e ele não é Jesus. Esse príncipe, inclusive, quis dar a Jesus todos os reinos da terra, se Jesus prostrado lhe adorasse. Nós não precisamos falar muito sobre o assunto, porque qualquer tipo de informação que a gente veja todo dia nos traz alertas, tristezas,
tragédias que entristecem profundamente o nosso coração. Esse é o mundo em que nós vivemos. E torna-se cada vez mais difícil cumprir o ID de Jesus no mundo de densas trevas. Embora o Senhor mesmo tenha dito: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, ao passo que não é novidade, dia após dia, nós somos impactados e entristecidos com o mundo em que vivemos, o mundo que nos cerca, que nos rodeia, as malignidades que são feitas. Não é verdade? Muito entristecem os nossos corações. Porém, quando nós estamos diante de um texto como esse, de Gênesis, e recapitulando a formação de todas as coisas, nós compreendemos com clareza que não foi assim que o Senhor planejou desde o princípio. O Senhor formou o homem, colocou-o num jardim, no Éden, ou seja, um espaço que existia. O Senhor colocou o homem cheio de árvores frondosas, cheia de frutos. Não fica claro a questão do trabalho e do esforço humano, uma vez que o homem podia, não era falado ainda sobre o esforço para o trabalho. Não é realmente um paraíso. O Senhor colocou o homem num paraíso. E você e eu sabemos, conhecedores da história, que com o passar dos dias, o ser humano caiu. Não é? O texto que eu li, do capítulo 2, não é? Está uma trilha sonora boa. O capítulo 2, ele fala da formação do homem, mas quando a gente vem por 3, e então, não é, vem a mulher, e ela primeiro se deixa ser enganada pela serpente, então ela come do fruto, não é? Você já sabe que o Senhor falou para eles assim: comam de todas as árvores. A negação era somente para que eles não tocassem na árvore que estava no meio do jardim. E justamente foi essa árvore em que o ser humano foi tentado, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Jesus disse: no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. A gente já sabe que Satanás, que trabalha com meias verdades, ele iniciou aqui o seu ministério de meias verdades, ou seja, mentiras completas, dizendo para a mulher que ela não morreria, porque na verdade ela não morreria naquele momento, mas ela seria uma pessoa fadada à morte, porque ela não teria mais ligação com o Senhor no paraíso. Então ela come, dá para o Adão, ele também come. Acontece a queda. Não é interessantíssimo demais o texto, porque o Senhor aparece na viração do dia e vai questionando-os, como se o Senhor não soubesse aquilo que aconteceu. É bem interessante a maneira didática com que Deus trabalha conosco. E conforme ele vai questionando Adão, ele fala: foi ela. Aí questiona ela fala: foi a serpente. Aí o Senhor começa a proferir a maldição contra a serpente. Então, ele também diz que se multiplicariam as dores da mulher, por ocasião da gestação e do parto, e ele profere uma outra maldição, dizendo que a terra, a partir daquele momento, é maldita por conta de Adão,
por conta da queda. E a palavra diz que a partir daquele momento começam a se produzir, dentre outras coisas, cardos e abrolhos. Pelo menos na minha versão está assim, que seriam as plantas espinhosas. E ali se começa então a verificar que o paraíso já está sendo separado do homem. Mas isso não é o bastante, porque o Senhor, Ele expulsa o homem do jardim. Ele expulsa o homem do jardim. E o texto diz que para que o homem não fosse mais ousado, né? Não usa essa palavra ousado, mas para que ele não comesse também do fruto da árvore da vida que estava no meio do jardim. Ele havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas para que ele não comesse do fruto da árvore da vida, o Senhor coloca querubins para guardar aquele território e uma espada flamejante, não é, que ia de um lado para o outro a guardar o caminho da árvore da vida. E o capítulo 3, ele termina exatamente dessa forma: para guardar o caminho da árvore da vida. A palavra paraíso que nós lemos aqui no Gênesis, ela não é exclusiva do livro do Gênesis. Nós encontramos essa mesma palavra, por exemplo, quando o Senhor Jesus fala com a igreja de Éfeso, a primeira carta, em Apocalipse 2, e ele diz que ao vencedor ele dará que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O apóstolo Paulo também registra sobre o paraíso naquele texto em 2 Coríntios 12, em que ele começa a falar das revelações que ele teve. E ele diz: eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado para e ouviu coisas inefáveis naquele lugar que é o paraíso. O apóstolo Paulo, ele chama o terceiro céu, para o qual ele foi arrebatado, de paraíso. Nós encontramos também Jesus Cristo na cruz do Calvário, falando sobre o paraíso com o ladrão. Nós costumamos chamá-lo de ladrão da cruz, né? Ladrão da cruz. E Jesus usa essa mesma expressão para aquele homem arrependido e diz: hoje você estará comigo no paraíso. E todas essas expressões, elas remetem ao paraíso, esse lugar em que o homem foi expulso por ocasião da queda. A palavra diz, e nós sabemos, porque o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15, ele diz sobre Adão, nós estamos falando aqui da Gênese, e ele diz do primeiro Adão e do último Adão. O primeiro Adão foi esse homem aqui, não é o primeiro homem formado, e ele fala naquele texto que Adão, ele é uma alma vivente, mas que o último Adão, Jesus Cristo, é espírito vivificante. E Paulo começa a discorrer sobre a natureza
de Adão, o primeiro, e do último Adão, que é Cristo. O segundo e último Adão, que é Jesus Cristo. E é interessante que quando você lê que o homem foi expulso do jardim, e a terra foi maldita por conta da desobediência do homem, ainda ali, ainda assim, aquele não é o fim que o Senhor reservou para o ser humano. Por quê? Sabemos disso hoje, porque Cristo fez esse trabalho extraordinário. O primeiro Adão, conforme nós lemos, ou permeamos aqui os versículos do capítulo 2 e 3, ele caiu num sono profundo. E a Bíblia diz que o Senhor abriu a costela de Adão e cerrou a carne em seu lugar e formou a mulher. Esse é o primeiro Adão. Quando nós vamos para o último Adão, que é Jesus, a figura de Cristo na cruz, nós encontramos uma passagem que certamente você lembra. Depois de horas agonizando na cruz, a Bíblia diz que um soldado mete uma lança no lado de Jesus e dali sai água e sangue. Há uma analogia e um paralelo que nós podemos compreender entre o primeiro Adão e o último, porque a palavra Adão significa o filho perfeito de Deus. Então o primeiro Adão, que era o filho perfeito de Deus, ele errou. Mas o último Adão, que é Jesus, o filho perfeito de Deus, ele não cometeu pecado e nem pecado de desobediência. Quando a gente entende essa analogia, a gente volta para o primeiro Adão, em que a Bíblia diz que ele teve um sono profundo e o Senhor abriu a sua costela. E quando nós olhamos para o último Adão, Jesus, nós vemos que na cruz, o seu lado, a sua costela também foi aberta. E quando o Senhor, lá no primeiro Adão, ele tira a costela daquele homem e ele provê a mulher. No último Adão, o Senhor, quando abre a costela de Jesus, ele provê também uma esposa, mas ali nasce a noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus. Essa que você cantou nesse último louvor. Então a comparação do primeiro Adão, que é imperfeito, com o último, que é perfeito, é uma analogia muito propícia para ser lembrada num dia como este de Santa Ceia do Senhor. Porque a natureza adâmica representa-nos muito bem. Nós não teríamos feito melhor no lugar de Adão. Nós teríamos feito exatamente o que ele fez. Nós teríamos sido expulsos exatamente como ele foi expulso do paraíso. A terra também teria sido maldita, mas não por Adão, mas por cada um de nós. Mas no último Adão, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, na cruz do Calvário, ele não somente vai agora prover a igreja, como também reinaugurar o paraíso, porque a Bíblia diz
que Jesus, naquele diálogo que ele tem com o ladrão, voltando a falar do ladrão da cruz, e ele diz assim: hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem é um pecador, o quê? Arrependido. Aquele é um homem que pagou por um crime, mas diante dos seus pecados e diante de Jesus ele se arrepende, e o Senhor, naquele contexto de morte, diz para o primeiro pecador arrependido, no momento exato da sua morte: hoje você estará comigo no paraíso. Esse é o paraíso que um dia o homem foi expulso. Esse é o paraíso que um dia o Senhor colocou uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, mas agora através do sangue de Jesus Cristo e a reinauguração do paraíso, o Senhor leva o primeiro pecador arrependido para esse lugar de glória que o homem ficou afastado por muitas gerações. Não é sensacional? Não é extraordinário essa compreensão, esse entendimento? É ou não é? E a Bíblia, quando usa essa expressão da árvore da vida, irmão, e que o Senhor, Ele não quis que o ser humano, observe, o Senhor não quis que aquele casal que estava em queda tivesse acesso à árvore da vida, porque embora aquela árvore ela fosse uma árvore real naquele jardim, ela também expressa um estado interior do ser humano. E o homem só podia estar naquele lugar e ter acesso àquela árvore quando ele tinha vida. A partir do momento em que se cumpre a palavra de Deus e a morte passa a vigorar na natureza do homem por conta do pecado,